Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula, a nossa 24ª aula, com o tema hoje escravidão, no Brasil Imperial e o fim do tráfico negreiro. Eu espero que estejam aí todos bem, com saúde, em casa, se preservando a família. Lembrar que quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe lá o like. É sempre um apoio, é uma forma de nos incentivar, a nós todos, professores que estamos colocando essas aulas para vocês online, de forma que eu agradeço já de antemão as mensagens de felicitação pelos dias dos professores, muitos colocaram no próprio Classroom, e é sempre bom ter esse feedback de vocês. Tanto assim, coisas que são bacanas, que estão funcionando, é legal que vocês coloquem lá, olha, professor, isso está legal, está funcionando. Tanto quanto aquelas que precisam melhorar. Então, às vezes alguma questão, alguns colocaram que já estão fazendo um banco com as questões Enem. Vocês perceberam que a gente está trabalhando unicamente com questões Enem, O Enem é a grande prova avaliadora hoje do final do ensino médio para o acesso de vocês ao ensino superior. Questões de história, não tem mais questões abertas, são questões fechadas e a gente está trabalhando todas elas. Então, ao final do terceiro ano, vocês vão ter um arcabouço bacana para poder enfrentar uma prova do Enem e se dar bem nela, E, além de tudo, a gente trabalha aqui com as questões fundamentais. Não é diferente hoje. Vou tentar fazer um vídeo o mais curto possível. A gente já está aqui com 2 minutos dessa introdução. Eu conversei com alguns colegas e eu não estava deixando esse vídeo aí, no cantinho aqui, aberto, mas me disseram que é bacana, assim, eu conversando com outros professores, de que é bacana a gente também aparecer, porque além das imagens, do que a gente trabalha, traz um contato humano. E realmente eu fui assistir alguns vídeos meus que já postei para vocês e para o terceiro ano, que estão lá no canal e que não tem a imagem aparecendo, e realmente assim parece que fica uma coisa mais distante. Eu vi outros vídeos em que as pessoas aparecem, assim, fica uma coisa mais próxima. Então vou deixar aberto. Tentei programar de forma que ao eu aparecer aqui no cantinho não atrapalhe as imagens. E também, vocês não vão ficar reparando em mim e esquecer do conteúdo. O mais importante aqui não sou eu, o mais importante aqui é o conteúdo, sempre foi. Então, vamos ao trabalho, Então, nosso tema, como é escravidão no Brasil, na época do Império e o fim do tráfico negreiro. Para falar de escravidão, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês foi um mapa da África, um mapa geopolítico atual. Quando a gente olha para o mapa da África, a gente vê fronteiras bem delimitadas e não sei se vocês conseguem perceber quantas fronteiras aqui são recortadinhas com linhas praticamente retas, quando não linhas retas. Isso porque a África ela foi conquistada e tomada por europeus num processo que a gente chama de neocolonialismo. É um processo que países europeus buscando mais mercados consumidores e matérias-primas, eles se lançaram na conquista de novos territórios. Então, se a gente tem um processo chamado de colonialismo, que ocorreu lá no século XV e XVI, basicamente, ou inicialmente Portugal e Espanha, conquistando terras na América, a gente tem um outro processo que é basicamente do século XIX, que é o neocolonialismo, que resultou nessas fronteiras aí da África. Porque antes disso, a África não tinha essas fronteiras. Aliás, o próprio conceito de África é uma construção oriunda do próprio século XIX. O que a gente tinha na África, e agora eu vou mostrar para vocês a África do século XIX, era isso.
um grande continente dividido em muitos reinos e cidades, muitas vezes cidades-estado, ou seja, a cidade é um governo em si. A gente tinha aqui muitos povos diversos entre si e que nem sempre eram amigos, tá? Aliás, havia muitas guerras entre esses reinos e essas cidades. Esse é um povo muito antigo. Para vocês terem uma ideia, a fundição do metal, do ferro, foi feita na África 4.000 anos antes de Cristo. A gente tem cidades aqui mais antigas do que qualquer capital europeia. A gente tem civilizações extremamente refinadas do ponto de vista cultural, linguístico, musical. Eram sociedades extremamente complexas. Agora vocês podem perguntar, Rodrigo, mas como é que os europeus no século XIX conseguiram tomar a África para si e dividi-la, né, em possessões? Bom, a resposta é com poderio bélico. Os europeus no século XIX, a partir da Revolução Industrial, conseguiram desenvolver instrumentos bélicos capazes de se sobrepor a outros povos, como por exemplo os africanos. Agora, no processo que a gente tem de transposição de africanos para outros continentes, principalmente a América, como escravos, poxa, se isso começou lá no século XVI, lá nos idos de 1500, se a África ainda não era dominada pelos europeus, mas eram os europeus quem vendiam escravos e levavam escravos para a América, qual é a origem desses escravos? Bom, aí a gente tem que voltar na história da própria África, em que a escravidão era uma instituição conhecida e aceita na maior parte desses territórios todos. Então a escravidão ela é pré-existente à chegada dos europeus aqui. Os primeiros a virem para cá saíram aqui desse lugarzinho aqui, ó, tá? Aqui é Portugal, tá? Eu estou passando o mouse aqui. Aqui é Portugal. Aqui porque o nome de Portugal, vocês lembram que eu já falei? Que era o Reino de Portugal e Algarves? Pois bem, esse pedacinho aqui, essa pontinha, o Algarves, é o istmo, né? A parte mais profunda do Algarves. Daqui saíram as navegações. Os portugueses vieram dando a volta aqui, ó, até chegar no que estaria nessa região aqui do mapa, que são as Índias. Ali fizeram contatos com esses reinos muito ricos. Aqui o reino do Congo e de Angola, um reino riquíssimo, tá? Aqui no livro de vocês tem uma imagem que eu até pensei em colocar aqui porque ela é muito boa. Deixa eu olhar a página aqui exatamente. É a página 193, tá? Aqui então ele traz como o reino Bantu, né? E aqui em cima os sudaneses mais diversos. Sudaneses por quê? Porque povos aqui islamizados. O Islã surgiu aqui, né? O profeta Maomé era de Meca, ele pregou em Medina, aí de Medina, Meca também. E aí o Islã ele vem pelo norte da África, todinho aqui, galera. E sobe e vem inclusive aqui, ó, na Península Ibérica, tá bom? E desce por toda essa região e atravessa essa região aqui, ó, que é o deserto do Saara, que eu estou circulando com o mouse. E toda essa região aqui se torna uma região altamente islamizada. Aqui são os chamados sudaneses. Essa região aqui dos Bantus é um grupo linguístico muito próximo, tá? Aqui surge o reino de Congo e de Angola, tá? Reinos muito antigos. Aqui é Moçambique, tá? Um reino também muito rico. De todos esses lugares aqui, afluíram escravos para a América e para o Brasil, que é o nosso objeto hoje aqui. Mas então, como eram conquistados, como eram aprisionados esses
africanos e vendidos como escravos por guerras. Guerras entre os próprios africanos que, em contato com os europeus, perceberam que a venda de escravos era um comércio muito rico. Então, os próprios reis africanos, os chefes de tribos, empreendiam guerras contra outros povos e outras tribos para fazer deles seus escravos, uma coisa que já existia, então, antes do contato com o europeu, mas que agora se torna um comércio muito lucrativo, porque a América vai demandar, a colonização na América vai demandar um volume cada vez maior de escravos. Muito grande, por exemplo, no Caribe, na região espanhola, né, onde se produzia açúcar. No sul dos Estados Unidos, onde se produzia, além do açúcar, o algodão. E no Brasil, primeiramente aqui na região Nordeste, onde se produziu o açúcar, mas depois na região Sudeste, onde passou a produzir café, que vai ser um dos nossos objetos de estudo, no estudo que a gente está empreendendo do Império. Então, do ponto de vista cronológico, a gente está aqui nessa aula tentando entender os processos em que escravos são homens e mulheres são transformados em escravos na África pelos próprios africanos, mas que não há entre eles uma unidade africana. Eles não se sentem africanos. A África é uma invenção do europeu. O africano em si, ele não é ainda africano. Ele é Congo, ele é Benguela, ele é Banto, ele é Cabinda, Mina, Monjolo, Crioulo. Ele é a sua etnia. E essas etnias muitas vezes estão em choque, e desses choques resultava as guerras e a escravidão. Mas antes do europeu, o escravo na África tinha uma situação diferente. Ele era tratado com, digamos assim, com mais humanidade e dignidade. Um escravo na África podia crescer, inclusive economicamente, e possuir outros escravos. Dependia muito do trato que ele tinha com seu senhor. Mas na escravização, né, nesse processo de vender os escravos para a América, eles eram desenraizados da sua cultura e jogados num ambiente novo, muitas vezes com outros escravos que também eram de etnias diferentes. Então havia o problema linguístico, né, desses escravos para se comunicar nos primeiros momentos, e havia também as barreiras étnicas de povos africanos de etnias diferentes, e o livro trata disso de uma maneira muito clara, né, para a gente, que as identidades eram muitas, e que é o convívio no Brasil, compartilhando o cativeiro, é que faz surgir nele o sentimento de unidade, de uma coisa maior, porque é vivendo em conjunto, numa senzala, aprisionado junto com outros africanos, que ele começa a perceber que às vezes ele tem mais em comum do que diferenças em relação a uma outra etnia que na África eram inimigas. Tá? Eu trouxe também uma classificação interessante, porque isso já foi questão de vestibulares, né, os termos crioulo, ladino e boçal. Então, o que é o crioulo? O crioulo é o nascido no... E olha só, lembra que o branco espanhol nascido na América, na época da colonização espanhola na América, o branco, branco descendente de espanhol nascido na América é criolho. Tira o U aqui e coloca um segundo L, criolho, com 2 L's. Aqui a gente está falando do crioulo, negro nascido no Brasil, tá? Esse já está plenamente inserido, ele já conhece a língua, os costumes. Esse era o mais valioso. Normalmente eram usados para trabalhar na casa, para trabalhos domésticos, para serviçais, mais próximos aos seus senhores. O ladino é aquele que nasceu na África, mas que já aprendeu português, que está mais ambientado. Esse escravo, ele tem um valor maior, mas o crioulo ainda é mais valioso. E o de menor valor é o chamado boçal. É o também nascido na África, mas que não fala o português, ainda não está acostumado
não foi ambientado aos costumes, né, da terra, tá bom? Aí a gente tem que falar um pouco aqui, gente, por exemplo, desses que vieram desta região aqui, né? Deixa eu até jogar outro mapa, fica mais legal de ver, ó. Toda essa região aqui, ó, Costa da Mina, foram muito levados aqui para Salvador, tá? Não é à toa que então a gente vai ter um número de escravos islamizados muito grande em Salvador e muito interessante, porque o Islã, para os homens, pressupõe a alfabetização. Então, todo homem islâmico ele tem que ser alfabetizado, porque ele precisa ler o Corão, porque a relação do homem com Deus se dá por meio das escrituras, né? Então eram homens cultos, muitas vezes extremamente cultos, mais cultos às vezes que os seus, muitas vezes, mais cultos que os seus senhores. E não é à toa que quando a gente vê aquelas revoltas lá do período regencial, a revolta dos malês, né, é uma revolta feita por negros, escravos e ex-escravos islamizados, né, que vão elaborar os seus planos em árabe, né? São homens que têm conhecimento e cultura, inclusive, da lei brasileira, e que vão exigir liberdade de culto. Então tem uma questão do Enem recente que eu coloquei para vocês que lida com essa questão especificamente. Mas há também outras questões, por exemplo, como o do candomblé, né, que vai promover um sincretismo religioso entre os elementos católicos e os elementos da cultura e da religiosidade africana, tá? Que na verdade assim, né, o candomblé ele vem da África, se mistura com o catolicismo, vai dar origem à Umbanda no Brasil, né? A Umbanda sim é um sincretismo, me perdoem falando besteira, mas o candomblé ele vem com seus orixás, e para poder cultuar esses orixás do candomblé no Brasil, os negros vestiam esses orixás de santos, chamando eles por nomes de santos católicos, e daí surge, por exemplo, a Umbanda, né? Um sincretismo entre essas religiões. Mas o candomblé, então, é uma expressão religiosa afro extremamente importante também, tá? E aí, meninos, a gente falar então da questão do tráfico negreiro, né? Ou retomar essa questão do tráfico negreiro. Bom, trazidos da África para... Opa, fiz ao contrário, me perdoem. Trazidos da África para o Brasil, de diversas regiões, esses africanos eles vão aos poucos se aculturar no Brasil, e até a proibição do tráfico negreiro, segundo tudo que a gente lê, havia uma prevalência do número dos escravos trazidos da África sobre os escravos da terra, digamos assim, os crioulos, os já nascidos no Brasil. Uma outra coisa, sempre que um menino nasce de uma mãe escrava, ele é escravo, tá? Se a mãe é liberta, ele nasce livre. Então é o ventre quem condiciona. Se o ventre é livre, sem referências à lei do ventre livre, que nós vamos falar nas próximas aulas, mas se o ventre é livre, o fruto também é livre, o filho é livre. E aí, nesse caso, a gente tem uma história muito, muito bonita, assim, de um jornalista e intelectual brasileiro, negro, Luiz da Gama. Eu até vou deixar a referência no final, né, que nasceu livre, né, o pai era branco, assim, pelo menos dizia que era... Nem ele não falava assim que era branco, porque dizer que é branco no Brasil é muito difícil, né? O próprio Luiz da Gama, lá no século XIX, dizia isso. Mas a mãe era negra, comerciante e livre, mas ele foi feito escravo ali pelos 10 anos e conseguiu provar que era filho de mulher livre, e aos 17 conseguiu a liberdade, vai estudar e vai se tornar advogado e um dos grandes defensores da causa abolicionista no Brasil. Uma história muito legal essa do Luiz da Gama, que não só... e além de jornalista, advogado, romancista, assim,
ele faz parte do movimento romântico no Brasil, tem uma obra vasta, tá? Tem uma questão também sobre o Luiz da Gama, aí, um trecho de uma carta que ele escreve já no final do século XIX, falando da mãe, e tá aí, é a segunda questão de vestibular, do Enem, né, para vocês nessa aula de hoje. Agora, quando é que esse tráfico negreiro ele enfraquece? Bom, ele enfraquece basicamente por pressão da Inglaterra, tá? Desde antes da independência do Brasil, o Brasil tinha feito alianças fortes com a Inglaterra. Quando o Dom João VI foge de Portugal para o Brasil, ele vem escoltado por navios ingleses. Esses navios ingleses não escoltaram o rei português à toa. Havia um acordo ali, eram os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação. Ali nesses acordos de 1810, como são conhecidos esses dois tratados, os acordos de 1810, ali já estava previsto, nossa, 21 minutos, vamos lá. Ali já estava previsto o fim do tráfico negreiro, gradual, né? Lento e gradual fim do tráfico negreiro. Quando a gente fica independente, Dom Pedro I ratifica esses tratados que eram de antes da independência, ou seja, a Inglaterra continua com privilégio comercial no Brasil e continuam valendo aquelas promessas do Brasil de gradativamente acabar com o tráfico negreiro. Deveria ter acabado lá em 1830. Dom Pedro renuncia, Dom Pedro I, né, renuncia, o tráfico não acaba e logo que começa a regência vem uma pressão inglesa de novo para acabar com o tráfico negreiro. E aí os regentes criam uma lei em 1831, em novembro de 1831, para acabar com o tráfico negreiro. Mas essa lei fica só no papel. Por quê? Porque o governo brasileiro não coloca em prática. Aí é aquela famosa expressão, para inglês ver, né? Que faz de conta. Tá no papel, mas ninguém realmente segue. Então essa coisa de para inglês ver, essa expressão surge daí, né? Dessa lei para inglês ver. Tá no papel, mas não cumpre. E por que o governo brasileiro não cumpre? Bom, porque o governo brasileiro ele é constituído e representa uma classe de proprietários de terras e de escravos. Eles não vão jogar contra si mesmos, tá? Apesar de a Inglaterra fazer pressão. E essa pressão da Inglaterra, né? De onde que ela vem? Bom, tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é uma questão ética e moral, oriunda do próprio iluminismo, a ideia da liberdade, de que é abominável submeter um outro ser humano à escravidão. Então, existe uma questão ética e moral de fundo aí para todo o movimento abolicionista, não só no Brasil, como no mundo. Mas no caso da Inglaterra, há também um segundo elemento que não pode ser desconsiderado, e ele é muito importante, que é a Inglaterra estar passando, né, é um processo contínuo, a gente está nesse processo até hoje, que é o processo da Revolução Industrial. Mas a Inglaterra se industrializa muito rápido e ela precisa não só de matérias-primas, mas também de mercados consumidores. E o escravo não constitui um mercado consumidor porque ele não tem salário, ele não tem dinheiro para comprar. E o Brasil era um mercado privilegiado dos ingleses. Os ingleses pagavam menos impostos, nós vamos ver essas questões de novo, né? Os problemas que vamos ter com isso, mas os ingleses pagavam menos impostos no Brasil do que qualquer outro país. E vendendo seus produtos no Brasil, essa massa escrava ela não consome. Então, acabar com a escravidão no Brasil e no mundo é uma questão importante para a Inglaterra. E é nesse sentido que a Inglaterra, vendo que o Brasil não cumpre a lei, não coloca em prática a lei que já existia em 1831 para acabar com o tráfico de escravos, o parlamento inglês, por meio do Lord Aberdeen, né, ele decreta sanciona, né, decreta uma lei que permite à marinha inglesa abordar navios negreiros, tomar o navio e devolver a carga, né, na África. Então, o chamado Bill Aberdeen, ele vai colocar mais um elemento de pressão sobre o Brasil. Mas
Como a Inglaterra não imediatamente coloca em prática o que o Bill Aberdeen permite, que é o combate ao tráfico negreiro, vocês podem ver que aqui no gráfico de baixo, do Bill Aberdeen até aqui 1848, o tráfico só cresce. E por que o tráfico cresce tanto nessa época? Porque os brasileiros se viam desobrigados de obedecer a uma determinação inglesa. Até porque assim, havia um decreto anterior que expirou em 1845 de que o Brasil não faria tráfico. E agora, uma outra questão, o governo brasileiro ele é constituído pela elite escravocrata. Então essa própria elite escravocrata vai alimentar o seu plantel de escravos, porque essa elite sente a pressão inglesa. Essa pressão inglesa em 1850 se torna insuportável porque a Inglaterra passa sim, aí começa sim a colocar em prática essa coisa de tomar o navio, de deter a carga, devolver os africanos escravizados à África. E então o traficante de escravos ele perdia não só a carga, mas também o navio. O que fez com que muitos traficantes, ao avistar navios ingleses no Atlântico, jogassem uns amarrados aos outros com bolas de ferro, todos os que estavam no navio negreiro, jogar dentro do mar. Para afundar, porque aí quando chegasse o navio inglês não tinha carga, aí não perdia o navio pelo menos. Então pensem que abominável era esse comércio, né? Os navios negreiros eles eram chamados de tumbeiros. E eu até coloquei no final uma dica de filme, um filme muito bacana, que não se passa no Brasil, mas é na mesma época do tráfico negreiro no Brasil, de um navio espanhol, né? Que acaba... É baseado numa história real de um navio espanhol que acaba na costa estadunidense. E aí vocês vão ter que ver o filme, eu não vou contar muito sobre ele não, mas eu vou pôr a referência aqui no final. Muito legal também, que mostra essa ideia e ajuda-nos a sensibilizar, né, sobre a situação, o que era, né, a viagem nesses tumbeiros. Olha, tumbeiro, de tumba, de caixão, verdadeiros caixões que navegavam pelo Atlântico. Bom, diante de toda a pressão inglesa, o governo brasileiro finalmente, né, cria uma lei e a põe em prática, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, que vai abolir definitivamente o tráfico. Aí vocês podem ver pelo gráfico aqui embaixo, ó, que ele vai declinando, ele praticamente acaba, até o ponto em que acaba mesmo, porque aí o governo brasileiro passa a combater os traficantes. E é interessante porque o fim do tráfico negreiro, ele tornou possível liberar capital que antes era investido tanto no comércio quanto na compra e venda dos escravos, assim, eu digo, no comércio, assim, tanto navios que antes estavam dedicados a trazer escravos, agora esses navios vão se dedicar a transportar outras mercadorias. Aquele que era o comerciante de escravo, que comprava e vendia o escravo, vai passar também a ter que alocar seu capital em outro tipo de comércio, né? Então isso libera recursos importantes que vão ser investidos em outros setores no Brasil. E isso nós vamos falar de novo quando a gente for retomar a nossa conversa sobre a história do Império, basicamente assim, né, a história do Dom Pedro II, do Segundo Reinado. Se não me engano, já é o próximo capítulo nosso aqui. Tá ok? Então vamos lá para as referências que eu havia dito. Referência obrigatória aqui, O Navio Negreiro, poema do Castro Alves. Tá? Eu vou deixar o link, inclusive, lá no Google Classroom para vocês, tá no domínio público. A biografia, né, a história de vida e as obras do Luiz Gama, que muita coisa também você acha no próprio domínio público, né, de graça. E lendo o capítulo, o filme, né, a que eu me referi, e lendo o capítulo, ficou tocando na minha cabeça, né, essa música do Rapa, né,
Tem outras músicas, tem muitas outras referências. Essas são aquelas que me surgiram fazendo a leitura do capítulo e me preparando aqui para esse diálogo com vocês. Mas essa do Rapa, todo camburão tem um pouco de Navio Negreiro, que faz uma crítica à violência policial, principalmente com os pretos e pobres, e o mapa da violência no Brasil mostra isso, que a violência policial, ela é basicamente, assim, ela é espantosamente maior em cima dos pretos e pobres, né? E o Rapa denuncia isso, dizendo que todo camburão da polícia tem um pouco dessa história do navio negreiro, do aprisionar o mais fraco, de subjugar o negro como se fosse uma raça inferior, tá? E aí o livro traz também algumas questões interessantes, principalmente aqui nessa leitura aqui, logo no final do capítulo, que é na página, perdão, aqui eu já vou encontrar, na página 203, tá? Abolicionistas e teorias raciais, mostrando como muitos abolicionistas, eles não eram igualitários, né? Queriam abolição, mas não consideravam o negro como igual. Então, aquela coisa da liberdade oriunda do iluminismo chegou, mas a igualdade, essa até hoje tá difícil, né, gente? Bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a vocês e façam os exercícios e até a próxima semana. Valeu!